Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Larinha Paris e no vídeo de hoje nós vamos fazer as 5 curiosidades da cultura francesa parte 2. Mas para isso, já se inscreve no canal, ativa aqui as notificações para você receber toda vez que sair um vídeo primeiro. Me segue no Instagram e bora para esse conteúdo. Comenta aqui também o que vocês querem ver como conteúdo no canal. O primeiro desse vocês gostaram, então hoje a gente vai fazer a parte número 2. Bom, gente, o primeiro assunto sobre a cultura francesa já é bem polêmico, o xixi. Por incrível que pareça, o xixi já foi motivo de muita discussão aqui pelos franceses. Em 1834, estava tendo muitos problemas com homens que faziam xixi na rua e a cidade estava tendo fama de fedida por causa disso. Então, eles tinham já uma multa, que existe até hoje essa multa, no valor de 68 euros. Se você for pego fazendo xixi em algum lugar público, você tem que pagar essa multa de 68 euros. Mas, para poder ajudar a população a melhorar isso, como eram normalmente os homens que faziam muito xixi na rua, porque as mulheres não tem como, né? Eles instalaram 10 mictórios na cidade, em pontos estratégicos, onde era muito caminho de passagem de homens, tanto para sair do trabalho ou saindo de algum pub. E esses mictórios são vermelhos, e o nome deles em francês, o apelido é Vespiena. Eu vou deixar aqui para vocês uma foto para vocês darem uma olhada. Os mictórios foram instalados em diversos pontos da cidade. É um mictório vermelho. Embaixo tem assim como se fosse um quadrado onde o homem encosta ali, né? E depois em cima é terra, e esse xixi ele é transformado em adubo para que tem flores nessas terras, e essas flores elas cresçam. É um pouco bem estranho, um pouco bizarro, né? Isso na época causou muita revolta nas mulheres, porque uma vez que todas as vezes que tínhamos que ir ao banheiro, tínhamos que parar em algum lugar, tomar um café. Aqui na Europa, eles veem um pouco de mau tom se você chega num lugar, num banheiro ou num restaurante e pede para usar diretamente o banheiro sem consumir nada ali naquele local. Dá a impressão de que você tá dando a despesa, mas não tá contribuindo para o crescimento desse negócio. Então, as mulheres na época ficaram muito revoltadas, porque elas tinham que segurar o xixi e ir até um lugar privado para fazer as necessidades, e os homens podiam fazer na rua a qualquer momento, sem contar do transtorno que era às vezes elas estarem passeando ou fazendo alguma coisa e aí parava um cara do lado fazendo xixi na frente delas. Então teve muita discussão, inclusive um mictório de um lugar, de um quartier muito chique aqui em Paris, que se chama Saint-Louis, ele teve que ser removido depois da maioria da população entrar em protestos e discussão com a prefeitura, porque não queriam aquele mictório ali. Esse bairro ele fica de frente ali para o Rio Sena, em um daqueles lugares, e a população alegou que era muito feio passear ou olhar da janela e ver os homens fazendo xixi de frente para o Sena. Eu sei que teve uma briga grande até que eles conseguiram que fosse retirado o mictório dali. Ainda existe aqui em Paris esses mictórios. Se vocês vierem para cá de férias, vocês corre o risco de ver. Mas não é muito utilizada nos dias de hoje. É um pouco mal visto, não é tão legal. O que eu acho justo, porque é meio desconstrangedor, eu acho, a gente passar num lugar de a pé e aí o homem parar ali e começar a fazer xixi. É um pouco estranho, né? E também pela questão da falta de higiene. Depois dessa pandemia, nós vimos que a higiene é muito importante para tudo, e ali não tem um lugar para eles lavarem a mão ou qualquer coisa do tipo. E o xixi, o fedor de xixi nesses mictórios, eles são controlados com a terra, né? Devido à terra que tem ali, ela ameniza o cheiro do xixi e transforma aquele xixi em adubo. É bem bizarro, né? Você já veio para Paris? Já viu algum mictório desse instalado por aqui? Escreve aqui nos comentários. Nós também temos outros tipos de banheiro público, que é como se fosse uma cápsula. Esse serve tanto para homens quanto para mulheres. Eu nunca usei, eu já passei na frente várias vezes, porque geralmente esses mictórios também ficam em lugares estratégicos e sempre fica perto de uma estação de bicicleta. Então, quando eu vou deixar a bicicleta, sempre tem às vezes um mictório desse por aí por perto.
O cheiro de xixi é bem forte e bem grande, não pelo local dentro em si, mas como agora Paris tem muitos moradores de rua, normalmente esses moradores de rua não entram dentro desses mictórios, porque eu acho que, se eu não me engano, tem que pagar. E aí eles acabam fazendo ali por fora mesmo, durante a noite, tem menos fiscalização, então eles acabam fazendo ali por fora. Bom, esse foi nossa primeira curiosidade sobre a cultura francesa. Agora nós vamos passar para a parte 2. Um segundo tópico bem polêmico que nós vamos falar no nosso vídeo é sobre a água. Paris tem fama de, quando você chega aqui tanto para férias ou para morar, que o seu cabelo muda e a sua pele também, ficando um pouco mais ásperos. Isso ocorre porque a água daqui tem fama de ser uma água dura. Uma água dura é classificada devido à quantidade elevada de potássio, ferro 2 e magnésio. 1 litro de água tem que ter, normalmente, para não ser considerada dura, até 75 miligramas. E de 75 até 150 já é considerado uma água dura. Mas foi feito testes na água daqui e Paris não tem uma água dura, porque aqui o normal era de 45 miligramas por litro e em 2019 foi reduzido para 20 miligramas de litro. Ou seja, de 20 para 75 ainda tem uma grande diferença, mas mesmo assim as pessoas costumam reclamar recorrentemente do magnésio e da água do calcário também no chuveiro. E é uma água que a gente não costuma beber, a gente prefere comprar. E também, se você lava o cabelo, você sente um pouco de diferença. Existem uns truques que quem mora aqui e sente essa necessidade acaba utilizando, que é a compra de filtros instalados no chuveiro. Esses filtros, eles não custam caro, custa cerca de 10 euros. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês do que eu tenho no meu banheiro. E você pode comprar ele pela Amazon ou até mesmo no supermercado. A única coisa que nós devemos fazer atenção é sobre a questão das bolinhas. Elas devem ser trocadas recorrentemente. Não é aconselhado você ficar mais do que 3 meses com essas bolinhas no chuveiro, porque elas vão acabar sendo desgastadas e não vão tratar a água como deveriam. Não é um super tratamento, como se fosse feito em laboratório, é algo assim para dar uma quebrada no galho e melhorar. Uma vez que a água daqui também melhorou de 45 miligramas de magnésio, potássio e cálcio e ferro por litro, já passou para 20, então já deu uma boa melhorada. Mas se você tiver esse filtro, é ainda melhor para você tratar tanto da pele quanto do cabelo. No tópico de número 3, nós vamos falar sobre a cultura dos franceses, das reformas. Bairros de classe média alta, os franceses têm um costume de, no verão, que é agora de junho até setembro, fazerem obras, porque normalmente eles vivem o ano todo aqui. Essa é a época do ano que as crianças têm mais férias na escola, então eles viajam, saem de Paris, e normalmente quem tem uma casa de campo vai para casa de campo passar férias com a família. Nesse meio tempo, os apartamentos costumam ficar fechados e é nessa época que eles aproveitam para reformar as suas casas, os apartamentos. Aqui, nessa época do ano, tem muita obra. Praticamente nesses bairros grandes você vê obra. Em toda a rua você vê uma obra sendo feita. Eles gostam de renovar o apartamento, mudar de ar, para esse novo ano que vai chegar, ter uma carinha de casa nova. Eu vou mostrar aqui para vocês uma foto de como é feita uma obra e como fica o prédio por fora, de quando está sendo feita a obra naquele apartamento ou naquele lugar. Uma outra coisa legal de colocar é que, como os apartamentos aqui costumam ser pequenas, as entradas e as escadas que sobem nos prédios também são muito pequenas, existem alguns apartamentos que é praticamente impossível você subir uma mudança pela escada. Sendo assim, eles têm que parar um andaime na rua e aí esse andaime levanta a sua mudança para colocar ou para tirar ela do seu apartamento pelo lado de fora da janela. Uma coisa que ocorre nessa época do ano aqui em Paris é assaltos, porque como muita gente viaja, os apartamentos acabam ficando vazios, é realmente um grande número de pessoas, os prédios ficam um pouco mais vazios e aí tem uma facilidade das pessoas tentarem entrar e assaltar. Então, isso acontece
por isso acontecer normalmente no verão, sempre tem aquelas pessoas no prédio que você vive que são mais idosas e eles têm costume de cuidar um pouco da vida das pessoas igual é no Brasil. Então, às vezes, se você for visitar alguma amiga ou alguma amiga na casa dela e um velhinho te parar embaixo e te perguntar onde você tá indo, quem é você, é normal esse tipo de interrogação aqui. É para ter controle das pessoas que sobem no seu apartamento. Posso ajudar? Aqui. Para que as pessoas tenham um pouco medo, essas pessoas que costumam roubar nessa época do ano não se sintam confortável em entrar esse entra e sai de pessoa estranha nos prédios aqui não é muito comum. Uma outra coisa, esse já é o fato número 4, a nossa curiosidade número 4 que eu vou falar para vocês, é sobre os franceses serem super reservados com a questão de vizinhos. Aqui não é comum você conhecer seu vizinho e ele falar com você, te dar bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é muito raro. E também não é comum quando você precisa de algo, você bater na porta do seu vizinho. Uma amiga que morava comigo foi morar sozinha e ela pegou um apartamento pequeno e precisava de uma escada para poder colocar as coisas dela em cima do armário. Ela não sabia, era a primeira vez que ela estava morando aqui também sozinha, pegou e bateu na porta do vizinho e perguntou se ele tinha uma escada. O homem abriu a porta, olhou para a cara dela e bateu a porta na cara dela. So thanks for playing. Aqui eles são muito de poucas palavras, não costumam ser muito gentis, trocar muita ideia com os vizinhos. E eu, pelo menos aqui no meu prédio, eu não converso com nenhum vizinho, eu não tenho contato com nenhum deles. Quando eles me dão bom dia eu respondo, mas se eles não dão eu também não dou. E é assim, essa é um pouco a parte chata de morar aqui em Paris. Normalmente as pessoas são bem fechadas em relação a quase tudo. Entrando no nosso tópico número 5, nós vamos falar sobre a pontualidade. Sim, aqui na França é extremamente importante que qualquer coisa que você vá fazer, você seja pontual. O francês, normalmente, ele é muito pontual e se ele vai atrasar, ele te avisa antes. Aqui você é muito mal visto se você chegar atrasado nos lugares e principalmente se você não liga. Por exemplo, se você tem um horário marcado às 15 horas e você é 5 para as 3, você já sabe que você vai atrasar. Se puder, é claro, avisa antes, mas se não, você tem que pelo menos ligar e avisar que tá atrasando. Se passar das 3 horas e você não fizer isso, provavelmente você vai chegar no lugar e aquela pessoa que tá te esperando pode estar te esperando com uma cara um pouco fechada devido a isso. Franceses não gostam de atrasar e eles levam super a sério os horários marcados. Se você marcou com o francês de jantar às 8 da noite, às 8 da noite ele vai estar pronto para você ir jantar. Eu tenho amigos franceses que me contam coisas engraçadas de quando eles começaram a conviver com meninas brasileiras aqui, que geralmente a gente se reúne, faz um churrasco, alguma coisa do tipo. Eles já foram convidados para ir nesse churrasco e aqui as meninas marcavam às 8, mas às 8 não tinha nada pronto. Então eles chegavam e achavam engraçado que chegava, ia sentar no sofá, ia começar a beber e aí depois que ia temperar a carne e começar a fazer tudo. Aqui não, aqui às 8 horas já tá tudo praticamente pronto, é só as pessoas chegar para conversar e curtir. Esse é o costume deles. Então aqui eles são muito pontuais e isso é uma coisa que estressa muito o francês. Como não sou avisado, estou meio chateado, mas tudo bem. Como nós por meu dia, eu vou falar nada. Então, se você não quer ver um francês bravo, seja pontual com todos os seus compromissos que você marcar. E essa parte dos atrasos também é algo muito importante aqui na questão de respeitar a lei do silêncio. Aqui em Paris, como acho que todo lugar do mundo, tem a lei que a partir das 22 horas não é permitido fazer barulho ou festas ou coisa do tipo. E eles são bem chatos em relação a isso também. Se você estiver passando muito da lei do barulho, provavelmente ou seu vizinho pode bater na sua porta ou até mesmo chamar a polícia. Eles aqui são bem chatos com essa questão da lei do silêncio. Eles gostam de bastante respeito nesse sentido. Inclusive, aqui, se você vai fazer uma festa, você tem que convidar o prédio todo. Isso mesmo, é muito engraçado. Essa curiosidade
você tem que deixar um aviso no hall do seu prédio, avisando que você vai fazer uma festa e que você convida todo mundo do prédio que se sinta à vontade de aparecer. Claro que a maioria das vezes ninguém aparece, quando é festa de estrangeiro principalmente, mas essa é um costume deles aqui. Vocês têm que deixar um aviso de que dia tal horas você vai fazer uma festa e que você pede já desculpa pelo barulho que vai ter e que você convida caso alguém se sinta à vontade de aparecer nessa festa para festejar com você o que você quer que seja que você vá festejar. Ou aniversário, ou alguma conquista da sua vida particular, mas tem que deixar lá o aviso dizendo que você vai passar do horário do barulho. E é engraçado, né? Mas é um costume, é obrigatório aqui. Caso você não faça isso, tem uma multa de 67 € que você tem que pagar devido ao barulho excessivo. E os vizinhos também podem chamar a polícia para acabar com a sua festa. Então é uma coisa bem assim complexa, né? Engraçado, mas ao mesmo tempo é bem complexo aqui. Agora fazendo um adendo no último vídeo, onde eu falo do tempero da comida, eu vou falar para vocês desse último tópico, que seria a comida aqui não ter tanto tempero no preparo da comida. Aqui é bem comum, se você pedir batata frita ou algum bife, alguma coisa, eles trouxerem para você, ou vai ter já na mesa o sal para você acrescentar na comida. Aqui eles quase não colocam sal no preparo da comida, então é normal que você tenha que temperar quando chega no seu prato. E isso é bem comum aqui. Eles têm um lifestyle mais saudável e eles não gostam de nada muito exagerado na comida. Para um francês, a comida brasileira é considerada uma comida salgada. Eles não têm costume de comer tanto sal nas coisas. E até mesmo nos doces, eles gostam muito de doces, mas os doces aqui não são como no Brasil, que é aquele bolo vulcão, cheio de leite ninho, leite moça, que a gente ama, dá até água na boca de falar. Aqui, normalmente, se você vai numa padaria francesa, que são as conhecidas boulangeries, você vai encontrar doces franceses, mas não tão doces como no Brasil. A cultura deles é assim, o paladar deles é assim. Então, é uma diferença que eu aprendi quando cheguei aqui, que você vai na padaria, olha aqueles doces maravilhosos, dá uma vontade de comer, mas quando você come talvez não tá tão doce como estaria se fosse um doce brasileiro. Mas é bem legal. É assim, vivendo e aprendendo, convivendo com fatos da cultura deles, que nem tudo é ruim. Por exemplo, o sódio na comida, isso é uma coisa legal para nossa saúde, da gente diminuir um pouquinho, mas coisas que eu gostei de saber vindo morar aqui, que eu não imaginava que tinha antes. Esse foi o nosso vídeo, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O nosso canal tá rumo de bater a 1000 inscritos, então me ajuda, compartilhe no grupo do WhatsApp da família, no Facebook de vocês, dá um like aqui pro YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo, comentem aqui o que vocês querem ver de conteúdo aqui no canal, me segue lá no Instagram e se inscreva, ativa as notificações para aparecer vídeo para vocês primeiro. Muito obrigada por assistir. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!